O rapaz da laje. Meu nome é Breno. O que vou contar aconteceu em 2001, numa fase em que eu ajudava meu tio Clóvis com os negócios da família. Meu avô, Dirceu, tinha levantado uma pequena empresa de material de construção anos antes, e o grosso do estoque ficava num galpão afastado, num distrito industrial que nunca decolou. Imagina um tabuleiro de ruas abertas no meio do nada, com esqueletos de galpões e umas poucas casas que nunca foram terminadas. Era um cenário meio para baixo, silencioso, de um jeito que não trazia paz, só uma sensação de vazio. A gente ia até lá 1 ou 2 vezes por semana, na caminhonete velha do meu avô, uma daquelas brutas, a diesel, que tremia inteira, mas nunca deixava a gente na mão. Nosso trabalho era simples: carregar o que os clientes pediam, sacos de cimento, vergalhões, tijolos e levar para as obras. Era um serviço pesado que deixava o corpo moído no fim do dia, mas com aquela sensação boa de dever cumprido. Era só isso, rotina. Chegava, abria o portão de ferro pesado, carregava a caminhonete sobre o sol quente, bebia a água morna da garrafa e ia embora. Não tinha vizinho para dar bom dia, não tinha movimento. Era só a gente e o barulho do nosso trabalho naquele lugar esquecido. Por anos foi assim, sem nenhuma novidade. Mas numa dessas tardes, quando o sol já estava baixo e pintando tudo de um laranja desbotado, algo diferente aconteceu. A gente tinha acabado de empilhar a última leva de blocos na caçamba. O suor escorria, grudando a poeira fina na pele. Enquanto meu tio Clóvis fechava o portão do galpão, aquele que rangia de um jeito que parecia um gemido, eu me encostei na lateral da caminhonete para pegar um ar. Foi quando eu vi. No final da rua, a uns 30, 40 metros de distância, tinha um rapaz. Ele estava em cima da laje de uma daquelas casas inacabadas. Só o esqueleto de concreto, sem janelas, sem pintura. De longe achei que fosse alguém tentando roubar fio de cobre ou algo do tipo. Não seria a primeira vez por ali. Decidi caminhar um pouco na direção dele, mais por curiosidade do que por coragem. Fui devagar, tentando não fazer barulho, só para entender o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto, a luz do fim de tarde deu para ver melhor. E o que vi me fez gelar por dentro. O rapaz não estava roubando nada. Ele estava parado, olhando para os próprios braços. E os braços dele tinham umas manchas escuras, compridas, que desciam dos cotovelos até as mãos. Parecia que um líquido denso tinha escorrido por ali. Ele estava pálido, não o pálido de quem está doente, mas um branco quase translúcido, como cera de vela. Na hora, a única coisa que pensei foi que ele tinha sofrido um acidente. Talvez tivesse caído, se cortado feio nos vergalhões expostos da obra. A primeira reação foi querer ajudar. Corri de volta para o galpão, gritando: Tio! Tio! Vem ver! Tem um cara ali na casa, ele parece muito machucado. Meu tio apareceu na porta, secando o suor da testa com as costas da mão. Olhou na direção que eu apontei, sem muito interesse, e deu de ombros. Deixa isso pra lá, Breno, não é da nossa conta. A frieza dele me pegou de surpresa. Eu insisti. Como assim não é da nossa conta? O cara tá sangrando, precisa de ajuda. Clóvis me lançou um olhar duro. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Algo além do cansaço, quase um aviso. Eu já disse para deixar quieto. Se ele se machucou tentando aprontar, o problema é dele. Entra na caminhonete agora. Obedeci calado. Enquanto ele manobrava para sair, olhei de novo para casa. O rapaz não estava mais lá. Tinha simplesmente sumido. Uma semana passou. A imagem daquele rapaz na laje, e principalmente a reação estranha do meu tio, não saíam da minha cabeça. Tentei me convencer de que era só um cara com problemas, e que meu tio só estava cansado. Mas algo não fechava. No sábado seguinte, voltamos ao galpão, dessa vez com o meu avô Dirceu junto. O dia correu normal até perto das 5 da tarde, quando ele parou o que fazia e se sentou num caixote na sombra. Chega por hoje, Breno. Faz um favor pro seu avô. Vai lá na venda e traz uns refrigerantes pra gente. Pega do Guaraná que o seu tio gosta. A venda ficava a umas 2 ruas dali, na beira da estrada principal. Para chegar lá, eu precisava passar em frente àquela casa inacabada.
Só de pensar, senti um desconforto, mas não quis mostrar medo. Peguei o dinheiro e fui. Caminhava rápido, olhando mais para o chão do que para os lados, mas a curiosidade foi mais forte. Quando cheguei na esquina, levantei o rosto. Ele estava lá. Mesmo lugar, mesma paredez, mesmas roupas, os mesmos riscos escuros nos braços. Por um instante tentei me convencer de que era alguém vivo, que morava ali. Mas então ele se virou para mim, devagar, como se já estivesse me esperando, e quando os olhos dele encontraram os meus, o ar sumiu dos meus pulmões. Não era um olhar de raiva, era um olhar que me atravessava, que parecia enxergar não só a mim, mas meu avô, meu tio, minha família inteira. Um olhar que cobrava alguma coisa. E então, sem quebrar o contato visual, ele começou a descer da laje. Não como uma pessoa normal. Ele simplesmente se moveu para frente e foi descendo pela parede como se a gravidade não existisse. Quando os pés dele tocaram o chão de terra, ele começou a vir na minha direção. Eu não pensei, só corri. Corri como nunca na vida. Atrás de mim, o som dos passos dele, não apressados, não pesados, apenas um arrastar seco e contínuo. Um som que me arrepia até hoje, como unhas ou pontas de dedos raspando no chão de terra e cascalho. Eu não olhei para trás. O medo dizia que se eu olhasse, minhas pernas iam ceder. Tudo que eu via era a luz amarela do galpão à frente. Quando alcancei a entrada, me joguei para dentro. Puxei o portão de ferro com toda a força e ele bateu com um estrondo. No mesmo instante, o som lá fora parou. Silêncio total. Meu avô se levantou assustado. "O que foi, menino? Pelo amor de Deus! O que aconteceu?" Com a respiração falhando, só consegui dizer: "Ele veio atrás de mim. O rapaz da casa." A expressão do meu avô mudou. A preocupação sumiu e no lugar apareceu algo mais pesado. Tristeza, talvez. Culpa. Ele me fez sentar e disse: "Seu tio me contou o que você viu semana passada. Eu devia ter te contado antes. Não sabia que ele ainda estava por aqui. Achei que era só uma tristeza presa naquele lugar." "Contar o quê, vô? Quem é aquele cara?" Meu avô respirou fundo e disse: "O nome dele era Estevão. A família dele estava construindo aquela casa na mesma época em que eu levantei este galpão. Eram gente boa, mas a nossa família e a deles tivemos um problema. Uma dívida que o pai dele não conseguiu me pagar. A situação ficou feia." "Feia como?" perguntei. "Seu tio Clóvis discutiu com ele. Falaram coisas pesadas, daquelas que a gente não consegue tirar de volta. No dia seguinte, a mãe dele encontrou o corpo. Ele tirou a própria vida naquela casa. Fez umas coisas horríveis nos braços. Foi um horror. A família foi embora no mesmo dia." Meu avô fez uma pausa e continuou: "Seu tio carrega uma culpa que você não faz ideia. Por isso ele mandou você ficar quieto. Ele não queria que você chegasse perto do que ajudou a causar." Naquele momento, o que eu sentia já não era só medo. Era o peso de entender. Meu avô se aproximou e disse num sussurro: "Ele não persegue qualquer um, Breno. Ele te perseguiu porque te reconheceu. Ele sabe que você é da nossa família." Naquela noite, não fomos mais buscar refrigerante. Fomos embora por outro caminho, em silêncio. Meu tio não perguntou nada, mas dava para ver na forma como ele segurava o volante, os dedos brancos de tensão, que ele sabia. A gente continuou indo ao galpão por muitos anos, mas nunca mais em dezembro, o mês em que tudo aconteceu com Estevão. Meu avô sempre inventava uma desculpa. E eu nunca mais andei sozinho por aquelas ruas. Nunca mais o vi. Mas toda vez que passava em frente àquela casa inacabada, sentia o olhar dele em mim. Hoje eu entendo. Tem fantasma que não assombra a casa, assombra a gente. O bode do campo. Meu nome é Alisson.
O que vou contar aconteceu uns 10 anos atrás, na época em que eu e a Leila, minha esposa hoje, ainda éramos só namorados. Ela morava num sítio mais afastado e eu num vilarejo vizinho. A gente se via quase todo dia, mas à noite era sempre um problema por causa da distância. Naquela ocasião, estava tendo a quermesse anual da capela, o evento do ano por ali. A noite estava agradável, com aquela brisa fresca que vem depois de um dia quente. A gente comeu pastel, tomou um refrigerante e passeou de mãos dadas entre as barracas, ouvindo a música alta e as conversas das pessoas. Era bom, era normal. Mas o normal às vezes é só uma capa fina por cima das coisas. Por volta da meia-noite, decidi que era hora de levá-la para casa. O pai dela, seu Nivaldo, era um homem sério e não gostava de atrasos. Fomos até onde eu tinha deixado o carro, meu primeiro carro, um Chevette que era mais teimosia do que motor. Entrei, girei a chave e... nada. Só aquele barulho de motor de arranque cansado, se arrastando, sem força para virar. Tentei de novo, mesma coisa. Senti aquele calor subindo pelo pescoço, o tipo de vergonha que a gente sente quando falha na frente de quem quer impressionar. E agora? Ela perguntou, já com um pingo de preocupação. Calma, a gente dá um jeito, respondi, mais para me convencer do que para acalmá-la. Ficar ali não era opção. Então, a pior ideia da minha vida surgiu como se fosse a solução mais lógica. Existia uma picada, um atalho a pé que cortava caminho por um campo aberto e saía quase nos fundos do terreno da família dela. Economizava uma volta enorme da estrada de terra. A gente pode ir a pé pela trilha. A lua tá cheia, clareando tudo. Chegamos em 20 minutos, sugeri, tentando parecer confiante. Leila hesitou. Nós dois sabíamos que o pai dela tinha uma regra clara. Era proibido usar aquele caminho à noite. Ele nunca explicou o motivo, mas o tom era tão sério que a gente evitava até comentar. Mas a alternativa era esperar ajuda que poderia demorar horas. Ela acabou concordando e começamos a caminhar, deixando para trás o som da festa e entrando no silêncio da estrada. A trilha era um caminho estreito, batido pela passagem de gente. De um lado, o mato era mais fechado. Do outro, um pasto enorme, reto, que parecia não ter fim. E a lua, como eu tinha dito, estava mesmo muito clara. Uma luz branca, pálida, que desenhava as sombras no chão e fazia o capim brilhar. O silêncio era quase total, quebrado só com o som dos nossos pastos e o barulho distante dos grilos. A gente andava de mãos dadas, mas o clima já não era o mesmo da festa. Aquela tranquilidade do campo à noite, que de dia é bonita, de madrugada parece que tem alguma coisa te olhando. Foi então que a gente viu. Lá longe, bem no meio do campo aberto, havia uma silhueta pequena. Parecia uma criança. Pulava, corria de um lado para o outro, como se estivesse brincando sozinha. A distância devia ser de uns 100 metros, talvez mais. Era estranho. O que é aquilo? Leila perguntou apertando minha mão. Deve ser filho de algum caseiro, sei lá. Tentei disfarçar, mas a imagem não fazia sentido. Continuamos andando sem tirar os olhos da figura. Foi então que ouvimos um som. Era baixo, levado pelo vento e vinha da direção da criança. Só que não era risada, nem choro. Era algo no meio dos dois. Um som esquisito, meio como um balido de um cabrito, mas às vezes subia de tom, virando um risinho fino. O som ia e vinha, e cada vez que ouvíamos, o desconforto aumentava. Não havia mais ninguém ali. A planície era aberta demais para alguém se esconder. Era só a gente e aquilo. A cada passo, a trilha nos aproximava mais. Eu tentava racionalizar. Talvez fosse um menino com problema, talvez minha visão enganasse, mas no fundo eu já sabia. Os movimentos daquela coisa não eram humanos. Parecia um boneco desengonçado sendo puxado por fios invisíveis. Ora dava pulos altos, ora rodava em círculos curtos. A brincadeira parecia mais um espasmo. Estávamos agora a uns 50 metros. A luz da lua revelou mais do que eu queria ver. As pernas eram finas demais, dobravam para trás, como as de um animal.
O corpo era coberto por algo escuro, que não era Lopa. Minha garganta secou. Quis dizer para Leila não olhar, mas a voz sumiu. Alisson, aquilo não é uma criança, ela sussurrou, cravando as unhas no meu braço. Sim, ela tinha razão. Aquilo era um bode. Um bode preto de pé sobre as duas patas traseiras, se movendo como uma criança. A cabeça balançava de um lado para o outro, os chifres curtos reluziam sobre a lua. Era uma imagem tão absurda que meu cérebro tentava negar o que via. Fica quieta. Não se mexe. Vamos voltar devagar, murmurei. Mas era tarde. A criatura parou. Travou no meio de um pulo e de repente desabou nas quatro patas de novo. A cabeça virou em nossa direção, com um estalo seco, e mesmo na penumbra eu vi os olhos. 2 pontos refletindo a luz. Um silêncio mortal caiu sobre nós. E então, a voz. Não precisam ter pressa. Essa voz rouca, arrastada, saía da garganta do bode. Era uma voz de homem. O terror me dominou. Agarrei o pulso da Leila e corremos. As patas começaram a bater na terra atrás de nós. Um galope rápido. Esperem, eu só quero mostrar uma coisa. A voz vinha atrás, misturada com uma risada e um balido furioso. O som parecia vir de todos os lados. As luzes do sítio surgiram ao longe, o único ponto de esperança. Corremos com tudo que restava de força. Leila tropeçava, soluçando, quando gritou, um grito que salvou a gente. As luzes da varanda se acenderam. A porta se abriu com força e seu Nivaldo apareceu segurando uma espingarda. Sem hesitar, disparou um tiro pro alto. Sai daqui, desgraça! O som ecoou na noite. Atrás de nós, o galope parou. Algo correu pelo mato, se afastando. Corremos para dentro. A mãe de Leila nos puxou, trancando a porta. Seu Nivaldo ainda tremia, o rosto vermelho de raiva e medo. Eu não falei para nunca usarem aquela picada à noite? Tinha que acontecer. Pai, a gente viu... Eu sei o que vocês viram. Eu ouvi. Já estava perto. Ele andava de um lado para o outro até que finalmente falou mais baixo. Não é a primeira vez. Aquilo ronda essas terras há anos. A gente atira, mas nunca acerta. Agora parece que está criando coragem. Nunca tinha chegado tão perto. Naquela noite, eu não voltei para casa. Dormi no sofá, enquanto o som da espingarda sendo engatilhada ecoava cada ruído lá fora. O medo não foi embora quando o som nasceu. Ele só ficou quieto, esperando a próxima noite. Por meses, evitamos sair depois do entardecer. Nunca mais usamos aquele atalho. O caso virou lenda, e nós, as testemunhas que ninguém queria questionar. Anos depois, já casados, morando na cidade grande, aquela lembrança parecia distante. Até que numa noite, voltando do trabalho, eu ouvi de novo uma risada baixa, abafada, que se quebrava num balido para trás. Eu parei no meio da calçada. O cheiro de mato molhado veio junto, impossível ali no meio da cidade. A luz amarela do poste parecia fraca, igual à lua daquela noite. Eu não olhei para o beco. Só comecei a andar. Primeiro devagar, depois correndo. E quando travei a porta do apartamento atrás de mim, Leila me viu pálido. Eu só consegui pensar em uma coisa. A gente pode fugir do lugar, mas não da lembrança. O verdadeiro monstro é saber que o mundo que a gente acha que conhece pode se quebrar. E às vezes, no escuro, ele quebra mesmo. O jogo do zigue-zigue. Dizem que toda cicatriz conta uma história. A minha, uma linha grossa e pálida que sobe pela lateral da perna, conta uma que eu passei metade da vida tentando esquecer, e a outra metade tentando entender. Meu nome é Rosa, e isso aconteceu há uns 15 anos. Meu irmão, Lisandro, era 2 anos mais velho que eu, meu protetor e meu carrasco, tudo na mesma tarde. Nossos avós eram muito ligados à igreja, e a quermesse anual era o grande evento da cidade. A gente passava os dias antes da festa correndo por ali, no meio das barracas e dos brinquedos sendo montados. O que eu mais esperava era o parque de diversões itinerante.
especialmente um brinquedo que chamavam de canguru. Ele girava e pulava ao mesmo tempo, fazendo um barulho de metal rangendo que me causava um misto de medo e fascínio. Uma tarde, enquanto andávamos pelo pátio, vimos um grupo de meninos mais velhos, amigos do Lisandro, reunidos perto do muro dos fundos. Estavam agachados, cochichando como se tramassem algo proibido. A curiosidade me puxou para perto. Eles tinham uma moeda antiga, grossa, escura. "O que é isso aí?" perguntou Lisandro. Um dos garotos respondeu, com um sorriso estranho. "É o jogo do zigue-zigue. Cara é sim, coroa é não. A gente faz perguntas e ele responde." Lisandro bufou. "Ah, não, isso de novo não. Ouvi dizer que o garoto da outra rua jogou e ficou esquisito depois." O aviso dele, em vez de me assustar, só atiçou a minha teimosia. "Eu quero jogar", disse, tentando parecer corajosa. O menino dono da moeda deu de ombros. "Se ela quer, o problema é dela." Eles abriram espaço. Sentei no chão e segurei a moeda fria. A regra era simples. A primeira pergunta precisava ser um pedido de permissão para entrar no jogo. Respirei fundo e perguntei baixinho. "Zigue-zigue, posso entrar no seu jogo?" A moeda girou, caiu no chão e mostrou cara. Sim. O grupo inteiro ficou em silêncio. "Caramba, de primeira!" murmurou o dono da moeda. "Ninguém nunca entra de primeira." Meu coração disparou, mas me senti especial. As perguntas começaram bobas, coisas de criança, até que uma ideia horrível me atravessou. O medo do brinquedo canguru. Eu quis saber se ele realmente me faria mal. "Zigue-zigue, eu vou sofrer um acidente em breve?" Cara, sim. O ar ficou pesado. "Vai ser num brinquedo do parque?" Cara, sim. "Eu vou morrer?" Coroa, não. "Mas vai ser grave?" Cara, sim. Ninguém riu. A brincadeira tinha acabado. Um dos meninos disse que para sair era preciso pedir permissão para encerrar o jogo. Um por um, jogaram a moeda e saíram. Quando chegou minha vez... "Zigue-zigue, posso sair do jogo?" Coroa, não. Tentei de novo. E de novo. Não. 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 O desespero me tomou. Os garotos foram indo embora, cochichando, e só o Lisandro ficou do meu lado. "A gente precisa se livrar disso", ele disse. Olhou em volta e pensou rápido. "Vamos enterrar. Aqui, na terra da igreja. A avó fala que essa terra é santa. Se a gente enterrar, ele fica preso." Pegamos um pedaço de telha e cavamos um buraco raso. Coloquei a moeda lá dentro e nós a cobrimos com o pé, como se estivéssemos selando um túmulo. Nos dias seguintes tentei esquecer. A festa se aproximava e a minha mente se encheu das luzes e do cheiro de pastel. A ansiedade e a vontade de provar que a moeda estava errada me empurravam para o brinquedo que eu mais temia, o canguru. Na noite da quermesse, o parque brilhava. Tudo parecia distante, inofensivo. Lisandro tentou me convencer a desistir, mas eu insisti. Entramos no brinquedo. As correntes frias foram presas na nossa cintura, e a máquina começou a girar. Nos primeiros segundos, foi até divertido. Eu ria. O vento no rosto, a sensação de vitória. Então, veio o estalo metálico. Um tranco, outro. O brinquedo acelerou de forma anormal. O operador lá embaixo gritava, puxando a alavanca que não obedecia mais. Outro estalo. A trava do meu assento se rompeu. Lisandro gritou meu nome. Eu senti o corpo solto, sendo arremessado. Luzes, gritos e então o impacto brutal. Depois, silêncio. Não havia chão nem dor. Só um vazio escuro e espesso. Eu flutuava. Foi ali que ouvi uma risada, baixa, rouca. Outras vieram, se multiplicando, até virarem uma parede de som zombeteiro. E da escuridão surgiu ele,
Um corpo de homem, mas com cabeça de bode, chifres curvos, sorriso repuxado, sem olhos. Apenas buracos negros que me encaravam. Eu sabia, com uma certeza horrível, que era o Zig-Zig, o dono do jogo. Senti o desprezo dele, as risadas ao meu redor e então outro golpe real me trouxe de volta. Acordei no hospital, com a dor rasgando a perna. Minha mãe chorava, meu pai conversava com o médico. Lisandro me contou que o filho do dono do parque nos levou em caminhonete, porque a ambulância não veio. Durante o caminho, eu delirava, sussurrando frases sem sentido, e, segundo ele, um riso baixo vinha de dentro do carro. Os anos passaram, a cicatriz ficou. Eu chamei tudo aquilo de acidente e guardei o resto no canto mais escuro da minha memória. Até que anos depois, contei ao Lisandro o que vi. Ele ficou pálido. Eu também vi, disse ele. Quando você caiu, eu olhei para a escuridão fora do brinquedo e ele estava lá, olhando para a gente. Desde então, coisas começaram a acontecer. Senti presenças, risadas rápidas no limite da audição, objetos sumindo e reaparecendo. Mas o pior foi há uns meses. Um amigo dormiu aqui e acordou apavorado depois de uma paralisia do sono. Disse que viu uma sombra alta no canto do quarto, me observando com desprezo. Foi quando entendi. Enterrar a moeda não prendeu o Zig-Zig. Só selou o pacto. Ontem à noite, enquanto arrumava uma gaveta, sentiu algo frio. Uma moeda antiga, grossa, escura, ainda com restos de terra seca. Eu nunca guardei moedas velhas, mas ali estava ela, pesada, silenciosa. E foi só então que percebi o que sempre soube. Ele nunca me deixou sair do jogo. E nunca vai deixar.